Então vamos lá, sétimo ano, retomando o nosso conteúdo para finalizar esse capítulo, nós vamos agora para a radiciação de números racionais. Radiciação, raiz. Pode ser uma raiz quadrada, pode ser uma raiz cúbica, pode ser uma raiz de índice 4, de índice 5 e assim por diante. Então vamos lá. A gente só consegue achar raiz de número negativo se o índice da raiz for ímpar. Se o índice da raiz for par, 2, 4, 6, a gente não consegue achar. Isso para um número negativo. Para um número positivo, funciona da mesma maneira que uma raiz comum. Só que como é uma fração, eu vou ter que achar a raiz do numerador e do denominador. Então aqui, raiz de 9, 3. Raiz de 25, 5. Nessa daqui, eu tenho menos a raiz de 4 nonos. Eu vou repetir o menos, porque está do lado de fora. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Agora aqui, quando o índice não aparece, é o índice 2, é o índice quadrado. Como eu falei para vocês, ali dentro é negativo. Então aqui não existe. Então, índice quadrado, índice 2 ou índice par não existe quando o número de dentro for negativo. Agora, se for raiz cúbica de 27, qual é o número que multiplicado 3 vezes dá 27? Não sabe? Faz a fatoraçãozinha. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ó, qual foi o número que fatorou 3 vezes? O 3. Então, em cima é 3. A de 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Como é raiz cúbica, eu vou separar de 3 em 3. Ó, separei um 2. Separei outro 2. Agora eu faço a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, eu vou encontrar 64. Então, aqui é 4. Agora, se eu tivesse assim... raiz de 1,14. 1,44. Quando tiver um decimal, eu armo isso aqui numa fração. Ó, 144, como são duas casas decimais, 100. E agora eu tiro a raiz. Raiz de 144 é 12. Raiz de 100 é 10. 12 dividido por 10 dá 1,2. E a gente encerra aqui. Então, quando for um decimal, eu transformo esse decimal em fração, tiro a raiz, depois transformo essa fração em um número decimal. Ou, se eu quiser deixar em forma de fração, eu vou simplificando a fração até não poder mais. Ok, galerinha? Bom, com isso, eu peço que vocês façam o exercício da página 40. Então, aqui, exercício... página 40. Bom, agora, para finalizar, o livro mostra uma expressão numérica com números racionais. Eu vou ensinar como faz pelo menos uma, tá bom? Então, vamos lá, galera. Página 41, eu tenho aqui menos 1 mais 3/5 vezes 4 elevado a menos 1 mais a raiz de 4 novos. Então, vamos lá,
lá, gente. Resolvendo isso aqui, primeiro, aqui na frente é como se eu tivesse um número misto. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar o denominador pela parte inteira. Então, 5 vezes o menos 1 dá menos 5. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2 quintos. Vezes, abro outro parêntese. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, é uma fração inversa. Então, aqui é como se fosse 1 sobre 4 elevado a 1 é ele mesmo. Mais raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Aqui eu repito 2 quintos. Vezes, abro parêntese. O MMC de 4 e 3 é 12. Aí eu pego esse 12 e divido pelos denominadores antigos. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 3, 4. Agora eu faço o efeito borboleta, multiplicando lá em cima. 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 2, 8. Agora vai ficar menos 2 quintos, vezes, só somar, 11 dozeavos. Agora eu efetuo a multiplicação, ó. Menos 2 vezes 11, menos 22. 5 vezes 12, 60. Aqui eu posso simplificar por 2. Vai dar menos 11 sobre 30. E a gente encerra a continha aqui. Beleza, galerinha? Vou encerrar aqui. Junto com esses 2 vídeos que eu tô mandando hoje, também vai uma folhinha de revisão de capítulo. Lembra que eu falei para vocês que após o final de cada capítulo, sempre eu iria mandar uma folhinha? Então, galera, como amanhã é feriado, eu estou enviando a folhinha hoje junto com o finalzinho do capítulo 7. E na próxima semana, na outra quarta-feira, eu estarei enviando o vídeo de correção dessa folhinha. Então, gente, nessa folhinha são os exercícios que eu vou mais trabalhar em prova com vocês, em avaliação com vocês sobre números racionais, tá? Então, foquem nessa folhinha. Mas não deixem de fazer os exercícios também do próprio livro. Então, temos aí um bom... Um tempo bem extenso para vocês, né? Dá tempo de fazerem a folhinha, dá tempo de fazerem os exercícios e na próxima semana eu envio o gabarito do capítulo 7 e a correção dessa folhinha. Um grande beijo para vocês!